Então, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez numa talk do Alentejo Azul, deste projeto que é liderado pela Adral e que o Sines Tecnopol também participa, um projeto na área do empreendedorismo, na área da economia azul. Vamos hoje ter aqui connosco a Filipa Bessa. Já depois, mais tarde, já vou apresentar a Filipa e o projeto que ela nos vem hoje aqui apresentar. Antes de mais nada, vou fazer aqui a partilha do vídeo daquilo que é este projeto que está aqui por trás destas conversas que nós estamos a ter na área da economia azul, que é o Alentejo Azul, que é um projeto na área do empreendedorismo qualificado na área da economia azul no Alentejo. E vou só fazer aqui a partilha do vídeo para ficarem com a ideia daquilo que é o projeto Alentejo Azul. O Alentejo também é azul. Ok. Existem muitos recursos e oportunidades para o desenvolvimento de negócios no âmbito da economia do mar e dos recursos hídricos. Existem entidades de ensino superior e centros de investigação associados ligados ao mar e aos recursos hídricos. O Alentejo Azul pretende identificar recursos e oportunidades na região, dar a conhecer casos de sucesso no setor, dar a conhecer boas práticas internacionais, estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento de ideias e empresas inovadoras. O Alentejo também é azul. Muito bem, então, só parar aqui a partilha. Agradeço desde já a presença de todos e, nomeadamente, da nossa oradora, a Filipa Bessa. Ela é investigadora na Universidade de Coimbra, no Centro Mare. Tem doutoramento, está na área do Grupo de Investigação dos Sistemas Costeiros e Oceanos e tem focado o seu trabalho de investigação na avaliação dos efeitos das atividades humanas, destacando os efeitos nocivos da poluição por plásticos nos ecossistemas marinhos e costeiros. Tem participado em vários projetos nacionais e internacionais, coordena e colabora em projetos que introduzem processos inovadores de detecção e mitigação do lixo marinho. E venho hoje aqui apresentar um projeto que é liderado pela Universidade de Coimbra, que tem uma sigla que é OAS for Litter, não sei se é assim que se diz, que é o acrónimo de mapeamento lixo marítimo com drones low cost. Utiliza sistemas aéreos não tripulados, vulgarmente conhecido como drones, acoplados a sensores ópticos e multiespectrais para a detecção, busca e inspeção autónoma de lixo marinho. Eu vou deixar para quem sabe falar do assunto, que é a Filipa, e aí passar então a palavra à Filipa, desde já agradecendo também a sua presença nesta tarde, nesta conversa aqui no projeto Alentejo Azul. Filipa, a palavra é sua. Muito obrigada, Joel. Eu começo por agradecer não só a oportunidade de estar aqui hoje a apresentar alguns dos nossos projetos e iniciativas e também agradecer, obviamente, a presença de toda a gente que também despendeu do seu tempo para me ouvir e parabenizar a Alentejo Azul pela iniciativa. É muito bom ver que a Azul e que o centro do debate destas questões vai além dos grandes centros urbanos e eu também estou em Coimbra e, portanto, é bom ver que há esta partilha de iniciativas. Eu vou partilhar aqui uma pequena apresentação, mas depois vou tentar não me alongar muito para motivar também a conversa entre os participantes, que eu acho que é o mais interessante nestas iniciativas e também porque certamente com o calor que temos hoje não é muito agradável estar em frente a um ecrã para realizarmos estas conversas. Eu pedia só para me indicarem se já estão a ver a minha tela. Está a ver, isto está em modo apresentação, está ok. Ok, muito obrigada. Bom, então, como já me apresentou, eu não vou demorar mais tempo a falar sobre mim, vou passar aqui a explicar um pouco daquilo que nós temos vindo a fazer na Universidade de Coimbra, em parceria com outras instituições, no âmbito da poluição
e do uso de drones e também de aplicações móveis, que é outro mini projeto que também irei falar, no combate ao lixo marinho. Não será novidade para todos e também no Alentejo temos uma extensão de costa riquíssima, mas enfrentamos várias pressões humanas, causadas não só pela ocupação do território, como também com os efeitos das alterações climáticas, como a subida do nível médio do mar, a própria erosão costeira e vários tipos de poluição. Poluição mais ou menos invisível. Infelizmente, numa visita a uma praia, facilmente conseguimos reconhecer alguns destes problemas e a comunidade científica tem-se debruçado sobre muitos deles e nós, em particular, temos dado aqui algum destaque à questão da poluição por lixo marinho e a poluição por plásticos. E porquê? Porque, de facto, é um problema visível e é um problema com dimensões consideráveis. Sabemos nós que as projeções atuais apontam para que cheguem ao oceano cerca de 8 milhões de toneladas de plástico por ano. Estas imagens não são de ficção científica, são imagens reais, portanto há mergulhos praticamente em lixo. E, recentemente, um artigo científico demonstra que estas 8 milhões de toneladas, num cenário de business as usual, isto é, se nada for feito para combater estas emissões, esses 8 milhões chegarão aos 50 milhões de toneladas já em 2030 e a OCDE também recentemente apontou que em 2060 a utilização massiva e a circulação de plásticos no nosso planeta poderia triplicar, sendo que essa quantidade de plásticos a circular quer dizer, obviamente, em uso ou em fim de vida ou em processos de reciclagem, onde há, e sabemos nós, perdas consideráveis destes materiais para a natureza. O lixo marinho nas praias acaba por ser, e os cientistas têm muito a mania, não é? E mania não só, é defeito mesmo de ser cientistas, de classificar e identificar e definir o que é isto de lixo marinho considerado para nós. E a definição remete-nos sempre para qualquer material sólido, descartado, depositado ou abandonado no ambiente costeiro e marinho e que é encontrado nas praias. E este lixo que é encontrado nas praias acaba por ser o que nós designamos uma aproximação daquilo que poderá estar a acontecer no oceano. E porque também é mais fácil visualizarmos e contabilizarmos e conhecermos a diversidade de lixo nas praias do que em mar aberto. Não só as condições financeiras, porque está sempre tudo relacionado com essas questões, portanto é muito mais fácil monitorizar, isto é, acompanhar a deposição de lixo plástico nas praias do que em mar aberto, ou no fundo do oceano, que ainda é mais difícil, não temos instrumentação muitas vezes disponível. Então a OSPAR, que é uma entidade que tem feito essas monitorizações pontuais, sazonais no tempo, da quantidade de lixo que vai chegando às zonas costeiras, tem sido então a medida para nós classificarmos se uma praia está em boas condições ou em más condições, ou seja, se os níveis de deposição de lixo plástico têm aumentado ou diminuído. E isso é o que nós designamos por monitorização. Obviamente que essa monitorização, isto é, este acompanhamento de quanto lixo existe na praia num determinado momento, vai nos dar várias informações muito úteis, não só para a comunidade científica, obviamente, mas também para quem poderá gerir estas regiões e as entidades regionais, locais e até nacionais. Vai nos dar informação sobre a abundância, sobre a composição, não é? Se é lixo plástico, se é lixo de outros materiais, a sua própria distribuição espacial e as tendências ao longo do tempo, se estamos a aumentar, se estamos a diminuir, que depois vão alimentar os tais modelos que fazem as projeções globais. Esta informação é gerida em Portugal pela Agência Portuguesa do Ambiente, ou seja, eles têm o compromisso de avaliar a tendência do lixo marinho nas praias, mas como os métodos para a contagem deste lixo é feito através daquilo que nós designamos o censo visual, isto é, contagens na praia com o caderninho e a caneta e visualmente identificar os itens de lixo, essa contagem não vai além das 10, 15 praias do território nacional, o que é muito pouco para nós conhecermos a realidade das praias. E este foi quase, digamos, um dos modos para nós percebermos que terá que existir outras formas de contagens de lixo. A monitorização serve para quê? Serve também para descrever a qualidade da praia numa determinada área,
para avaliar o bom estado ambiental, e há algumas diretivas nacionais e internacionais que são requisitos dos Estados-membros, portanto é obrigatório nós também reportarmos essa informação, e obviamente nos vai dar alguma continuidade no tempo sobre o que é, de que forma é que as nossas praias evoluem ao longo do tempo. Obviamente que estamos num cenário de repensar a forma como nós utilizamos os recursos marinhos, mas também de que forma a tecnologia poderá ser utilizada para, não só para explorar o oceano, e quando digo explorar no sentido de o conhecer, não no sentido de o explorar de forma, obviamente, com impactos negativos, e a tecnologia tem sido uma ferramenta não só vista, por exemplo, para o setor que vos representa, da economia, mas também para os cientistas. Os cientistas também têm a necessidade de utilizar ferramentas inovadoras que possam ir dando resposta também aos desafios científicos que nós nos vamos confrontando. E este foi o mote para o desenvolvimento deste nosso projeto, que é o projeto AIS for Litter, que quer dizer, é o nome para Unmanned Aerial Systems, que é o sistema do drone físico com a câmara, e portanto a esse sistema drone mais câmara é designado o AIS. Este projeto, portanto, ele foi já desenvolvido durante 3 anos, e conta com a Universidade de Coimbra, mas também várias entidades da mesma, o INESC-TEC, temos o MARE, do qual eu faço parte, mas também a Universidade Nova de Lisboa. O que é que o projeto pretendeu? Portanto, o projeto, na realidade, terminou este mês, portanto, é um projeto que já passou pelos seus 3 anos de financiamento. Portanto, estes projetos, como saberão, são sempre projetos de curta duração, financiados, neste caso, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Em breves palavras, até porque o projeto foi muito bem sucedido em termos de publicações científicas, nós publicámos cerca de 15 publicações científicas, eu não vou estar aqui a discorrer todos os trabalhos, mas terei todo o gosto de vos indicar as principais conclusões do nosso trabalho, quais foram os objetivos, os principais resultados e também os próximos passos no âmbito deste projeto, e teremos aqui, remeto aqui para o website, caso tenham mais interesse em acompanhar os resultados mais específicos, até porque muitos deles são muito técnicos, e também estarei aqui hoje também para tirar dúvidas sobre o mesmo. Portanto, o mote para a utilização de drones para detectar e mapear o lixo marinho advém desta introdução que eu fiz, portanto, da necessidade de nós aumentarmos o volume de quantificação de lixo nas nossas costas. A questão do low cost serviu para percebermos com tecnologias de baixo custo qual seria a percentagem mapeada, ou seja, quais os benefícios e quais as desvantagens também da utilização destes sistemas, e porque também tínhamos aqui uma vertente muito importante que nos motivou, que era que foi e mantém-se que estes sistemas estejam depois disponíveis também para utilizadores regionais, e portanto que não fosse uma tecnologia muito cara e que depois fosse praticamente impossível de implementar porque não haveria depois disponibilidade financeira. Então esse foi um dos motos para a realização deste projeto. Uma vez que estamos na Universidade de Coimbra, utilizámos como zonas de teste a zona da Figueira da Foz e mapeámos 3 praias, essencialmente com diferentes quantidades de lixo, com diferentes, neste caso, características também. E esta é uma imagem, digamos, resumo daquilo que se pretendia fazer de forma a poder ser também comunicada de forma muito simples. Isto é, utilizávamos drones com diferentes características, portanto, drones low cost com diferentes câmaras acopladas. Essas diferentes câmaras, obviamente, não eram só diferentes em termos de custos, mas também, obviamente, de eficiência na caracterização e no levantamento das imagens. As imagens, depois, mais tarde, como podem ver aqui no meio, são criados aquilo que nós designamos até por mapas de lixo, ou seja, a partir das imagens que são capturadas pelos drones, e utilizávamos sempre, por norma, 100 metros de praia, e fazíamos esse levantamento das imagens a diferentes altitudes também, testámos várias características e várias formas de obter as imagens, criávamos esses mapas de lixo marinho que depois tentámos inicialmente manualmente classificar todos os objetos que íamos encontrando, mas depois utilizar também inteligência artificial e treinar algoritmos de forma a que depois esse processo fosse automatizado, ou seja, que depois numa fase mais avançada
que a passagem dos mapas para os resultados fosse quase automática. Claro que isso é um processo que levou tempo, levou estes 3 anos, mas, obviamente que haveria muitas áreas ainda por abordar, porque de facto o projeto foi bem sucedido em termos de financiamento, porque foi muito inovador, foi o primeiro projeto em Portugal a tratar esta temática, mas também na comunidade científica internacional começam agora a dar os primeiros passos nestas questões da tecnologia, até há quem já usa imagens de satélite para tentar visualizar lixo no mar. O que nós fazíamos em termos, para terem uma noção um bocadinho mais real, era utilizar sempre a mesma zona nas praias. Aqui é um trecho da zona da praia da Leirosa, usámos a praia da Leirosa, de Cabedelo e de Quiaios na zona da Figueira da Foz, porque elas são muito distintas também no nível de poluição, portanto havia aqui um gradiente de poluição de mais poluída para a menos poluída, para também testarmos a eficiência destes mecanismos. Usávamos sempre o mesmo trecho, ou seja, sempre 100 metros da praia, para ser a nossa unidade, digamos, de amostragem. O que fizemos depois, em termos práticos, foi o levantamento com os drones a diferentes altitudes, como referi anteriormente, e depois tínhamos então este software. Utilizámos também sempre softwares gratuitos, ou seja, queríamos sempre testar o que fosse mais fácil de depois ser utilizado por outras entidades, ou seja, sem recursos a softwares obviamente caríssimos ou de difícil obtenção das suas licenças, e depois fazíamos a marcação visual, estávamos mesmo ali a contar um a um os itens que nos parecia ser lixo, e obviamente que depois teríamos de fazer essa conversão para essa identificação e validação destas imagens. Portanto, para terem uma noção, aqui são alguns dos objetos à esquerda dessa caracterização, ou seja, nós conseguimos perceber e conseguimos ter uma imagem relativamente fiel de alguns dos objetos, mas nem todos, ou seja, não é um processo 100% fiel à imagem que se consegue obter. E depois aqui à direita podem ver assim, um bocadinho mais específico estas imagens, mas também para aqueles que tenham interesse em perceber que potencialidades é que nós conseguimos obter, nós conseguimos não só identificar os objetos, mas também ver a sua distribuição, se estão mais nas zonas dunar, se estão mais perto da linha da água, e também separá-los por categorias e por cor, inclusivamente, ou seja, conseguimos fazer esta atribuição de características destes objetos e conseguimos distribuí-los espacialmente. Isto é muito importante porque muitas vezes há zonas na praia que não convém ser visitadas, como por exemplo as dunas, não é? As dunas são zonas que devem ser protegidas e então é um método que poderá ser muito útil para não estarmos a pisar as zonas dunas, que são zonas normalmente frágeis e que nos dão serviços muito relevantes de proteção costeira. Então, em suma, e porque também, obviamente, não vou entrar nos detalhes técnicos, as vantagens, quais é que seriam as vantagens de monitorizar com drones? Nós vimos que a tecnologia é relativamente simples e de baixo custo, conseguimos obter imagens de alta resolução, conseguimos chegar a objetos de lixo e identificá-los corretamente, no entanto, tem, obviamente, a desvantagem de não conseguirmos chegar a plásticos ou outros materiais com menos de 2 cm, portanto 2,5 cm foi mais ou menos o limite de detecção das nossas imagens. Conseguimos uma maior cobertura da praia, ou seja, os métodos tradicionais fazíamos apenas os 100 metros de praia, com os drones nós conseguimos estender essas áreas e mapear áreas mais extensas, inclusivamente as zonas pouco acessíveis, e isso é muito importante também, por exemplo, para os tais stakeholders, ou seja, os tais entidades nacionais ou regionais que possam ter interesse em mapear, por exemplo, parques naturais ou reservas especiais em que não haja uma acessibilidade natural e que também não interesse que sejam, obviamente, perturbadas. Conseguimos também detectar zonas de acumulação, e isto é muito relevante porque há as tais lixeiras, muitas vezes a céu aberto, em zonas que nós tradicionalmente não visitamos e que foram possíveis detectar com estes drones. Claro que não é fácil a análise das imagens, ou seja, é preciso formação específica para essas imagens e nós temos de ter isso em atenção. Demorámos muitos meses até conseguir estabilizar a análise e talvez isso terá que ser um dos próximos passos a melhorar, essa transformação das imagens de forma mais rápida. E conseguimos também avaliar as tendências, não é? Relativamente a grupos específicos que às vezes são pedidos
nomeadamente, por exemplo, das artes de pesca, conseguimos perceber onde é que elas, de que forma é que elas estão a aumentar ou a diminuir, não só espacialmente, mas também temporalmente. E deixo aqui apenas um vídeo de resumo que nós fizemos para o público em geral, com os principais resultados do projeto. Este era um vídeo simples para resumir um bocadinho o projeto. Queria também aproveitar este tempo de antena, digamos assim, para vos falar de uma outra iniciativa que envolve também a questão do lixo marinho, que é nós, enquanto investigadores, mas também enquanto ativistas, digamos, entre aspas, da questão da problemática da poluição, queremos envolver a sociedade nos processos de aquisição desta informação, aquisição de dados. Porque muitas vezes nós, quando partilhamos projetos, e eu quando partilho este projeto dos drones, muitas vezes questionam, seria uma ótima forma de envolver a sociedade civil, mas eu não tenho drones, ou não tenho capacidade depois de analisar as imagens. Então nós desenvolvemos um pequeno projeto que se designa de ciência cidadã e que pretende esse envolvimento com a sociedade civil e essa partilha de informação que pode ser aqui muito relevante também para a questão do combate ao lixo marinho e para a questão de aumento de dados. A ciência cidadã é, como esta imagem até bem ilustra, a ajuda dos cidadãos na obtenção de dados científicos que de outra forma seria muito mais difícil ou que nos poderia tornar os processos muito mais complexos. Nós desenvolvemos neste âmbito uma aplicação móvel e porque a tecnologia não passa só por, obviamente, por a parte de hardware, não é? Temos também aqui muito software e muitos instrumentos digitais que podem estar ao nosso alcance. Nós desenvolvemos uma aplicação que se designa lixomarinho.app, que tem assim um aspecto friendly, porque era essencialmente para ser utilizado também pelos mais jovens, que são aqueles que estão sempre agarrados aos telemóveis e que talvez a forma de comunicar ciência e fazer ciência com eles e para eles, tivemos que criar também aqui um ambiente que fosse ao encontro deste público. E, na sua essência, a aplicação é muito simples. O que pretende é que as pessoas, quando façam as suas visitas a uma praia, que quando recolhem o lixo, e muitas pessoas já fazem isso por práticas individuais ou com ONGs ou em grupos de interesse, que contabilizem o lixo que vão recolhendo e que o coloquem, de certa forma, um mapeamento, não com drones, mas através da aplicação, e que nos indiquem que lixo é que encontraram naquela praia. Ao informarmos dessa quantidade de lixo, estão a ajudar-nos a compreender melhor toda a distribuição de lixo em praias que também nós não visitamos, nem com drones nem de outra forma, e conseguimos continuar a alimentar esta base de dados que nós estamos a criar em Portugal, com o objetivo último de criar uma espécie de observatório de lixo marinho em Portugal. Esta aplicação ainda é uma aplicação muito simples e que nasceu também de uma oportunidade de um projeto, portanto, com um financiamento muito modesto, mas que nos permitiu criar esta versão, digamos, 1.0 de uma aplicação muito simples,
que o próprio website é um website responsivo, portanto não está associado ainda às grandes plataformas da Apple ou da Google Play, é um website mesmo que se transforma em aplicação quando é obviamente utilizado e que nos confere essa informação. A aplicação tem 2 anos, obviamente com a pandemia não foi muito fácil nós mobilizarmos muitas pessoas na busca e na identificação de lixo, já sabemos, pelas restrições que se impuseram, mas conseguimos um volume relativamente interessante de mais de 1000 utilizadores já registados e temos já, estes números até já nem estão atualizados, cerca de 35.000 itens de lixo identificado em várias praias do continente, inclusivamente até nas ilhas. O que eu queria partilhar convosco aqui hoje é que esses dados, portanto, nós já trabalhámos essa informação, esses dados são muito coincidentes com os dados oficiais que são reportados pelas nossas agências nacionais, que é, neste caso, a APA. E aqui, mesmo não olhando para os itens em si, as cores são coincidentes, ou seja, o top 10 dos itens mais identificados pela Agência Portuguesa de Ambiente, que são as beatas de cigarros, os cotonetes, os pedaços de plástico, as cordas e todos os objetos associados também à pesca, tampas e argolas, são na sua maioria coincidentes com os dados que nós obtivemos com a nossa aplicação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a utilização destas tecnologias pode ser útil, não para substituir, obviamente, os métodos tradicionais, para reforçar essas tendências, e pode ser aqui uma ferramenta útil também para os cientistas quando quiserem trabalhar esta informação temporal, que de outra forma nós não obteríamos essa informação. E agora, se forem também do setor industrial, porque eu sei que inicialmente estas talks são dirigidas a esse público, eu iria só partilhar aqui 2 reflexões para que, de certa forma, vos motiva o setor a trabalhar a questão do lixo marinho. Porque os dados de lixo marinho não servem só para a ciência, podem servir, obviamente, para os decisores políticos, para implementar medidas que estão a ser feitas, para a sociedade civil, a questão da sensibilização ambiental, mas para a indústria. Vou-vos mostrar como. Bom, a ciência pode, obviamente, utilizar esta informação, e já sabemos para quê, não é? Para a questão da composição, da localização, das tendências, tal como eu vos falei anteriormente. Para as políticas públicas também, portanto, não só as entidades mundiais, mas a nossa própria Comissão Europeia tem lançado uma série de medidas no controle e no combate de lixo marinho que são, obviamente, têm que ser suportadas com a informação que nós vamos enviando através destas nossas iniciativas e projetos. Mas a indústria tem que ser aqui, obviamente, a indústria, as empresas têm que ser, obviamente, uma parte muito relevante na análise da questão do lixo marinho, porque, apesar de muitas vezes serem apontados como os maus da fita, nós não pensamos dessa forma, pensamos de que são os que têm a oportunidade de, obviamente, criar condições e nichos de negócio e de iniciativas que vão dar resposta aos desafios impostos pela poluição. Nós sabemos que há associações, os produtores, a própria reciclagem, que podem ver oportunidades de utilização eventual até dos próprios resíduos que nós encontramos na praia. E isso existe. A economia circular é hoje também um outro tema trendy, digamos assim, no nosso espectro, digamos, mediático da questão da sustentabilidade. E há projetos nacionais, eu trago apenas aqui um para também não pensarem que me associo eventualmente a algumas áreas de negócio, mas a Zuri é um projeto de calçado que incorpora nas suas solas lixo recolhido das praias. Outras empresas poderão utilizar estes resíduos em várias fases da sua, digamos, dos seus processos. É uma questão também de criatividade e de juntar esforços destas áreas. Outra questão muito relevante é realmente também passar esta informação à sociedade civil. Nós temos feito isso nas nossas atividades, não só de investigação, mas também de colaboração com várias entidades. É importante que também as empresas e as gerações mais novas e não só estejam a par daquilo que é possível fazer e que, de facto, são temas que são transversais à sociedade, portanto, teremos todos que trabalhar em conjunto. E eu resta-me agradecer não só a vossa atenção, mas também a oportunidade de partilhar aqui algumas das nossas iniciativas e estarei agora inteiramente disponível para conversar e para discutir algo que seja pertinente ou que seja do vosso interesse. Muito obrigada.
Obrigado, Filipe, desde já pela sua tão completa apresentação. Agradecemos desde já. Eu ia exatamente colocar no ar a possibilidade de poderem quem está presente fazer algumas questões, quer ligando o microfone ou mesmo através do chat. Não sei se alguém tem alguma questão que queira fazer, pode levantar aí a mãozinha e para eu gerir. A Alexandra Correia, faça favor. A Alexandra também é da ADRAL, portanto é que é também a líder aqui deste projeto. Força, Alexandra. Olá, boa tarde a todos e muito obrigada à Filipa pela excelente apresentação. Eu queria fazer uma questão que tem a ver com o seguinte: se vocês têm na vossa desenho do vosso projeto, ou de alguma forma futura, não sei, a questão de saber qual é a origem do lixo marinho, não é? Porque normalmente nós estamos a atuar, não é, aqui a tentar resolver um problema, que é aquele lixo que chega às praias, mas têm ou estão articulados com outros projetos em que se tenta descobrir qual é a origem do lixo que chega à nossa praia. Sim, obrigada, Alexandra. É de facto uma questão muito pertinente e é uma daquelas questões que ainda não temos uma resposta direta e eficiente, porque apesar de alguns dos objetos ou alguns dos tipos de lixo serem facilmente identificadas as suas origens, não é? Quando falo destes, falo essencialmente daqueles artigos associados à pesca, por exemplo. Existem, na sua maioria, ou seja, um dos itens que mais ocorre nas nossas praias já é pedaços de plástico perdidos, portanto, fragmentos. E esses fragmentos foram um dia um objeto qualquer que, com os nossos métodos de identificação, não nos permite saber a sua origem. Isto é, o que mais existe são os pedaços de plástico de várias dimensões que vão até aos tamanhos de microplásticos, não é? Que depois vão sempre fragmentando ao longo do tempo. E nós acreditamos que terá de existir, ou terá eventualmente de ser possível, quase como tentar identificar, ou por alguma tecnologia ou por algum traçador, o tempo de permanência no ambiente para que se consiga tentar começar a visualizar uma possível origem, porque esses objetos são muito variados. Portanto, nós às vezes fazemos algumas análises dos espectros, isto é, da análise química desses plásticos, e estamos perante PVCs, polietileno, que são as grandes variedades de plásticos que podem existir, não é? Porque plástico não é só uma coisa, são centenas. Vocês conseguem saber qual é a idade desse plástico, quanto tempo tem? Lá está, não conseguimos ainda, com os métodos que temos, não. Conseguimos ter alguma noção, acima de tudo, pela composição às vezes microbiana, mas são trabalhos que portanto, são muito localizados, quer no espaço ou no tempo, ou seja, nós conseguimos fazer umas pequenas amostras, porque são, mais uma vez, vamos sempre bater àquela questão, são sempre análises super caras e a tecnologia ainda não avança no sentido de nos marcar cronologicamente os plásticos que vão aparecendo no mar. Isso seria talvez a grande revolução para nós que queremos trabalhar o problema na fonte, não é? Exato. Agora, em pequena escala, muitas vezes conseguimos começar a perceber algumas tendências de itens que vão surgindo, e isso também pode dar algumas pistas da sua origem. Isso foi útil, por exemplo, em zonas onde nós temos grandes concentrações de cotonetes. E agora já se fala muito dos cotonetes, mas quando nós começámos a trabalhar em 2016 não sabíamos de onde é que vinham os cotonetes, não é? Achávamos estranhíssimo em 4 metros aparecerem centenas de cotonetes, e a dúvida seria de onde é que vêm os cotonetes. E até conseguimos chegar às hectares e termos noção que aquelas praias estavam muito próximas de zonas de descargas, e depois começámos a colaborar com investigadores que fazem análise das correntes marinhas. Portanto, há aqui tem que haver aqui, temos de contar uma história, é quase como contar uma história da possível origem dos objetos até chegar ao... Da viagem. Exatamente, é quase como uma viagem... Né? A viagem dos plásticos, e muitas vezes também, lá está, aqueles objetos que são utilizados em inúmeras atividades também são difíceis, não é? Uma garrafa de plástico descartável pode ter várias origens, então
eu acho que esse talvez seja o grande desafio para a comunidade científica dos próximos tempos, nós conseguirmos de forma mais ou menos eficaz identificar algumas fontes de plásticos, essencialmente, porque quando falamos de lixo falamos praticamente de plásticos, não é? Os outros materiais são encontrados em pequenos números, e então eu acho que essa é a grande questão do momento. Outra questão também difícil, não é difícil, mas o plástico é aquele lixo que flutua, certo? Portanto, é por isso que chega às praias, flutuar e vem para a praia, são sempre lixo que tem ou pouca densidade ou peso, não sei, flutua. Sim. E o outro lixo que vai para o fundo do mar, há alguma forma de detectá-lo? Essa é também uma excelente questão. De facto, as características base dos plásticos é essa baixa densidade. Isto em utilização, quando estamos a utilizar nas nossas atividades diárias. No entanto, quando o plástico, eu digo quando ele foge para o ambiente ou quando é deliberadamente, principalmente quando entra no ambiente aquático, o plástico deixa de ser plástico e eu começo a dizer que ele é outra coisa. E porquê? Porque começam a existir várias interações, ou seja, a primeira coisa que vai acontecer a esses materiais de plástico, e se forem fragmentos, vai ser uma colonização bacteriana, ou seja, vão começar a existir interações. Quando vimos o plástico velho nas praias, se já tiveram essa oportunidade, vão ver que ele tem, ou traz sempre coisas orgânicas, ou até espécies marinhas, não é? Portanto, essa colonização do plástico, quer por contaminantes, quer por matéria orgânica, quer por espécies marinhas, vai mudar as suas características tradicionais e uma delas é a densidade. Portanto, objetos tradicionalmente pouco densos vão ganhar uma densidade considerável e vão afundar. E é por isso que nós sabemos hoje que mais de 80% do lixo que existe nos oceanos está no fundo do mar. Porque durante a sua viagem, desde a nossa utilização até à chegada ao sistema aquático, ela vai ganhando peso. Outra das formas de ganhar peso é que também existem esses emaranhados, não é? Quando nós encontramos redes de pesca, são sempre grandes emaranhados de plástico, portanto as correntes marinhas, a própria salinidade, a temperatura, todos esses fenómenos em combinação vão fazer com que estes plásticos mais cedo ou mais tarde vão afundar. Então aquela permanência no oceano ou noutro habitat aquático na superfície é temporária. Portanto, nós acreditamos que muito desse plástico afunde e estima-se hoje que só 5% chega às praias. Portanto, nós estamos a ver uma fração muito pequena daquela que estará no oceano. Exatamente, é só à volta de 5%. Não é? É assustador, sim, porque há praias que já sabemos estarem cheias de plástico. Portanto, outra forma de transportar o plástico ao fundo do mar é os próprios animais. Os próprios animais, ao comerem, ao interagirem com o plástico e ao interagirem com o fundo dos oceanos, vão transportar o plástico, vão levar o plástico. Portanto, já são estudados vários fenómenos que permitem demonstrar que a fração superficial é uma fração muito temporária da presença de plástico. Por isso é que quando vamos a uma praia não se vê plástico a flutuar, é raro, não é? Portanto, acontece se calhar esporadicamente. Porquê? Porque ele de facto está ali durante muito pouco tempo e vai, ou com as correntes, ser transportado para outras regiões e vai acabar por afundar. Portanto, é esses fenómenos que acontecem. Obrigada. Nada, obrigada. Muito bem. Não sei se mais alguma pessoa quer intervir, fazer alguma questão à Filipe. Aproveitem que ela agora está aqui. Eu ainda queria dizer só mais uma coisa. Força. Eu gostei muito da app, não é? Dessa preocupação de envolver as pessoas no trabalho de registro e detecção. E queria também deixar que, se vocês continuarem a desenvolver trabalho nessa área e quiserem contar connosco aqui no Alentejo, acho que quer o Sines Tecnopolo, quer a Adral, estamos disponíveis para ajudar. Ótimo, iremos precisar de muita ajuda, sim, e nomeadamente não só na disseminação, mas agradeço desde já também esse porque nós temos essas dificuldades muitas vezes de implementação de projetos fora da nossa zona de intervenção, porque lá está, são projetos um bocadinho fora do âmbito científico, que muitas vezes não temos esse suporte também de nos representarmos noutras regiões. E isso é uma dificuldade que sentimos muito com este projeto,
porque por vezes contactam-nos quer de escolas, quer de ONGs ou entidades para mostrar a aplicação e fazer, por exemplo, demonstrações ou campanhas, e nós não temos capacidade nem física para nos deslocarmos a todas essas. Portanto, criar esses polos e essas parcerias é essencial até para... e estarei muito grata se tiverem esse interesse também em... Eu acho que sim, não é, João? Sim, claro que sim. Muito obrigada. Catarina. Olá, queria agradecer, mas sobretudo queria fazer uma pergunta sobre como é que foi para vocês aquele momento de não vai ser uma aplicação na App Store. Isto é um pormenor muito, mas de quem está nas universidades e depois está a desenvolver soluções e que no início são uma aplicação para distribuir, mas depois não está na Store. É assim, e já existe aqui também, eu trabalho na Universidade de Aveiro, existem aqui alguns embriões que nascem via um site que depois é um responsivo. Mas queria saber como é que tem sido a reação das pessoas, se as pessoas fazem muita confusão ou se realmente sentem necessidade de passar para a vertente app. Pronto. Sim, é uma questão muito pertinente porque estamos constantemente a receber essa informação, porque é que não está na App Store, porque é que não está no Google Play, porque são as plataformas que as pessoas mais utilizam. E isso resume-se apenas a um constrangimento financeiro. Ou seja, o que acontece é que, lá está, tivemos um montante para aplicar o nosso projeto, num projeto que nem era este projeto, era um projeto acessório, e conseguimos desenvolver o site responsivo, que foi a nossa resposta possível, que não nos comprometesse, não é? A um pagamento, uma mensalidade que nós sabemos que acontecem nessas plataformas. Agora, as pessoas, claro que aceitam, mas temos de explicar constantemente, não é, que infelizmente não conseguimos suportar os custos, porque não há projetos de longo prazo ou projetos que tenham esse financiamento infinito e que consiga suportar esses custos, mesmo que baixos, que muitas vezes não são custos até muito elevados, são constrangimentos mesmo práticos. Às vezes é difícil, as pessoas ainda não têm também essa literacia tecnológica, não é? Um website que funciona como aplicação e lá está, por isso é que é importante nós termos uma continuidade destes projetos além fronteiras, e quando digo além fronteiras, é além fronteira da academia, não é? E sentimos isso constantemente na própria construção do website, portanto às vezes confrontamos-nos com bugs que não conseguimos resolver porque já não temos ninguém que nos suporte em termos de engenharia informática. Ou alguém que tem um problema que não consegue registar-se e não conseguimos estar constantemente a suportar essas questões. E isso é o que mais me desmotiva ou desmoraliza um bocadinho nesta transferência de conhecimento quando queremos fazê-la, não é? E que não seja meramente para fins científicos. Temos ainda esta dificuldade. Depois os financiamentos são sempre muito pontuais e que não garantem essa viabilidade dos projetos a longo prazo. Portanto, partilho aqui são partilhas muito importantes. E acontece muito mais, mas também acho que pode haver aqui um momento de adaptação e das pessoas deixarem esse conceito de a app tem que estar na Store. Acho que há aqui um caminho e acho que se a única dúvida é as pessoas entenderem no início e depois funcionam normalmente e se reagem bem, que eu acho que aí é que eu estava mais na dúvida, mas se depois funciona tudo bem, então acho que faz parte do caminho. Sim, certamente. E parabéns. Obrigada, muito obrigada. Muito bem, não sei se mais alguém tem alguma questão que queira colocar. Eu posso, entretanto, tinha aqui algumas que tinha deixado para, caso ninguém colocasse, ser a colocar. Uma delas era um esclarecimento para ver se eu entendi. Esta vossa solução permite detectar lixo superior a 2,5 cm, certo? Sim, isso mesmo. E conseguem fazer a distinção entre que tipo de lixo, se é plástico, se é madeira, também faz essa... Sim, nós temos, pronto, eu não fui ao detalhe em todos esses... Sim. Mas nós, assim, em geral, nós conseguimos detectar maioritariamente esses objetos acima de 2,5 cm, ou seja, o nosso limite de detecção foi esse, e conseguimos com uma confiança de cerca de 80% nos materiais que encontramos, ou seja, os erros aconteceram, certamente, houve objetos que às vezes por estarem enterrados ou semi-enterrados ou muitas vezes as próprias condições climatéricas não propiciam
ou por outras palavras, propiciam a criação de sombras e que às vezes era difícil nós conseguirmos identificar, mas também isso tem de ser treinado, ou seja, nós fizemos muitos testes na praia em que colocávamos objetos que nós já conhecíamos para depois saber como é que eles eram visualizados depois através das imagens, ou seja, houve também aqui uma adaptação, ou podemos até falar um estudo prévio de que tipos de lixo é que ocorrem nas praias para depois percebermos como é que nós os conseguimos identificar. Às vezes é fácil quando há determinados objetos, como por exemplo as garrafas de plástico, têm sempre são sempre transparentes, então, e aquela forma também bastante que se identifica de forma fácil, mas existem fragmentos que muitas vezes eram confundidos, as madeiras, nomeadamente as madeiras processadas, às vezes criavam-nos ali alguma confusão entre madeira processada ou madeira não processada. Portanto, há margem de erros, claro, há sempre uma margem de erro associada a estas classificações, e depois quando passa para o campo do automático, não é? Através de processos automatizados, também esse erro se propaga. Agora, no final, o que nós retiramos como conclusão é que ainda assim conseguimos um volume considerável de mapeamento que de outra forma não estamos a conseguir chegar. E, portanto, a tecnologia irá certamente no futuro dar-nos mais ferramentas para sermos mais eficazes nestas classificações, não é? E eu acho que é esse o caminho também que deverá ser percorrido nesta área. Muito bem. Rui Pratas, querias fazer alguma questão? Percebi. Sim, eu gosto do projeto, acho que o projeto tem pernas para andar, de facto, coisa interessante. Eu tenho visto algumas coisas na net. Essencialmente, há um projeto que eu sigo, que é o InMotion, que é um grupo de velejadores que tem uns embaixadores em veleiros e que vão fazendo empowerment das populações da zona ali do Caribe e da zona do Pacífico. Acaba por dar com que eles tenham ferramentas para identificar o plástico que vai parar às praias, que eles possam triturar e criar novos plásticos. E fazer artefactos, pronto, como se fosse para turismo, podem sobreviver sobre isso. Acho interessante o vosso projeto, é interessantíssimo a utilização de drones. Eu aí acrescentava, não sei se vocês estão utilizando ou não alguma câmara térmica para identificar não foi, potenciais. Sim, não foi usada. Acho que era interessante talvez utilizar isso e pronto, que isso dá uma chega, como são densidades diferentes, temperaturas diferentes, por uma imagem termográfica é capaz de lá chegar com qualquer coisa. Se alguma vez precisarem, eu tenho 3 drones parados, grandes porte. Eles têm 800 milímetros de largura, portanto está parado, mas pode-se ativar se vocês precisarem utilizar nesta zona de costa. Tenho todo o prazer de fazer isso. Ótimo. Com vocês, podemos explicar o contacto e eu estou em vias de fazer estou a fazer neste momento um pequeno catamarã que por acaso até poderia ser utilizado para isso, vai ser impresso em 3D. Eu tenho uma impressora neste momento grande, que vou fazer os 2 cascos nessa impressora e vai ser uma plataforma robótica. Se vocês precisarem utilizar para essa situação, também seria interessante, mais para o plástico dentro da água. Eu, por exemplo, este fim de semana estive aqui na praia de Sines, fundeado, e posso dizer que o vento não aparecendo, há muito plástico à tona da água. Ele não chega à terra. E, por acaso, na brincadeira, começámos a seguir um pequeno pau, que tinha uma pequena ressaliência, e o vento dava-lhe, aquilo andou ali às voltas, mais o plástico. Depois, quando apareceu o vento, desapareceu tudo e deve ter ido parado às rochas. Portanto, eu acho que o vosso projeto poderia ter pernas para andar, e talvez envolvendo mais a sociedade ou mais as pessoas, porque eu acho que esta situação de ter a sociedade de um lado e ter a parte científica do outro, vocês são o quê? Vocês são parte da sociedade também, quer dizer, isto é tudo claro, comum. Sim. Não podemos estar a dividir as coisas senão ninguém se entende. Eu acho que devia ser uma coisa mais, não sei, tal qual como este projeto que eu estou vendo na net. Eu agora estava aqui a ver um instrução manual interessante. Posso só rodar aqui a imagem se vocês quiserem ver, se está para fazer. Se for rápido. Mas é um instrução manual que permite a pessoa meter o plástico por cima e sair plástico de lado. E depois tem umas caixinhas em alumínio que a pessoa pode fazer os moldes e saem logo as peças feitas em plástico. É uma das peças que estes gajos estão utilizando para fazerem essa tal empowerment das pessoas. Portanto,
Isto é feito na Austrália, por australianos, mas há muitos projetos por aí da utilização do plástico e que, de facto, há muito... Sim. E era nesse sentido também que eu agora... Então, sim, força. No sentido daquilo que o Pratas... As máscaras, então, é uma coisa... Está a dizer, era também em termos daquilo que é para este projeto, em termos de próximos passos, isto vai ser um negócio, tem aqui um modelo de negócio associado, já pensaram, já temos aqui parcerias feitas nesta talk. São questões muito, muito pertinentes, e aquilo que o Rui há pouco mencionava, também para lhe responder e agradecer não só os contactos como as dicas. A academia, e eu faço parte da academia de facto, mas já sentimos muito esse apelo de querer trabalhar em conjunto com a sociedade, até porque percebemos que é muito mais efetivo, não é? Para todos os fins, todas as possibilidades. A questão às vezes acaba por ser esta questão, esta reunião que estamos a ter aqui hoje, não é? Em que já estamos a conhecer pessoas e pessoas interessadas, às vezes não é assim tão fácil de identificar quando nós estamos fechados no mundo académico. Então, talvez exista... Não se isolem, é o que eu digo. Claro, não se isolem, há energias rápidas agora. Isolarem-se não tem... Sim, não. E a via do conhecimento é essa, não é? Portanto, nós queremos de facto trabalhar em conjunto. Muitas vezes não sabemos onde é que estão essas partes interessadas, não é? E às vezes é muito difícil. Eu acho que uma das ferramentas mais interessantes desta pandemia foi estas versões rápidas de Zoom e de interações com pessoas que talvez de outra forma não pudessem comunicar de forma tão eficiente. E no nosso projeto foi exatamente isso, na verdade. Eu não percebo, e vou ser aqui até bastante honesta, eu percebo muito pouco da parte de drones, portanto, da minha área, eu sou bióloga de formação, portanto, a minha ideia foi, eu trabalho na questão da poluição, não é? Eu faço as identificações dos plásticos nos animais marinhos e surgiu-me esta ideia de perceber que tinha que ter tecnologia e fui bater à porta dos engenheiros que trabalham com drones para trabalharmos em conjunto. Portanto, na verdade eu não sou a responsável pela parte técnica e nem tenho capacidade de análise quando passava então para a parte de inteligência artificial, portanto é uma área que desconheço, mas reconheço que tem que ter... Ainda deve ser mais complicado, penso eu. Exatamente. Deve ser mais complicado. Mas durante estes 3 anos o que nós percebemos é que realmente uns precisam dos outros. Os engenheiros também não sabiam que lixa que ocorre, como é que ocorre, que lixa tinham que procurar, que características tinham... E não como identificar. Você tem esse conhecimento e ele não tem. Exatamente, então percebemos essa forte interação. Outro nicho e portanto, o projeto já terminou e agora, ao terminar o projeto, nós vimos-nos confrontados com não temos mais financiamento e vamos ter de concorrer de novo a novas formas de financiamento para que o projeto continue. E fica aqui uma pausa que pode ser de 1 ano, pode ser 2 anos, conforme ocorra com sucesso ou não as nossas tentativas de financiamento, não é? E eu acho que é nesses momentos que poderiam ser feitos, mesmo em outras escalas mais pequenas, testes e trabalhos de colaboração. E é nessa fase que eu acho que essa ideia que o Rui também refere, não é, de trabalhar com a sociedade civil, há muita gente com drones em Portugal, mesmo para fins recreativos, não é? Que às vezes fazem aquilo que não devem. Exatamente. Vamos todos por isso, não é? Bom. E há aqui, eu acho, muita margem para trabalhar. Respondendo também aqui ao Joel, à questão da viabilidade comercial, também não é algo que estivesse nos nossos planos iniciais, não é? Porque sendo este um projeto essencialmente científico, não era essa a finalidade do projeto, criar um produto, portanto nós utilizamos produtos que estão disponíveis no mercado. Eu acho que nós é que podemos dar ferramentas para que essas indústrias se desenvolvam com base nos resultados que nós obtivemos com a oferta que já existe, não é? Ou seja, talvez mais por aí, portanto eu não via também não era no meu interesse talvez imediato pessoal a criação de uma empresa, porque também não tenho know-how para isso, mas talvez trabalhar em conjunto na criação de protótipos, de algo piloto que pudesse ser mais eficiente, com base naquilo que nós já sabemos que é mais ou menos eficiente. Portanto, eu acho que há aqui a informação que vocês disponibilizam pode vir a ser útil para desenvolver ideias de negócio, não é? Acho que há uma das coisas que a Filipa falou foi a questão que, por exemplo, os parques naturais podem estar interessados nesta ferramenta, portanto, e alguém terá que fazer o serviço
E essa poderá ser, por exemplo, Sim. uma oportunidade. E ainda surgem alguns projetos que trabalham muito, ou que é essencial para eles que se juntem os tais 4 hélices, não é? Tem a academia, a sociedade, a governança, não é? E as empresas. E pode haver oportunidades através desses projetos de trabalhar em conjunto, ajudar a desenvolver a ideia, não é? Sim, eu acho que esta questão da poluição é um tema que facilmente se consegue encontrar esses projetos nessa forma, não é? Com vários tipos de entidades diferentes, em que às vezes não é fácil conseguirmos trabalhar em conjunto, mas são muito, muito interessantes pelo impacto que depois podem deixar para o futuro. Sim, sem dúvida. Muito bem, não sei se mais alguém tem alguma questão que queira fazer à Filipe, algum comentário. Não havendo, eu desde já agradeço em primeiro lugar à Filipe por ter disponibilizado que este tempo para nos fazer a sua magnífica apresentação e partilhar daquilo que também são as suas ideias e que foi bastante útil para mim, acredito que para a maior parte das pessoas que estão aqui também. Agradecer a todos os que perderam ou ganharam, neste caso, esta hora a ouvir e a conversar sobre Gel, ganhamos todos com isto. E estas reuniões devem ser feitas assim, que acho que é muito interessante. E dizer que estas talks do Alentejo Azul servem muito para isto, servem para trazer para aquilo que é a sociedade civil, para a economia, aquilo também que é o conhecimento científico. Isso para nós é aquilo que importa, este projeto que fizemos com estas conversas ao longo deste projeto e que vamos continuar. Eu posso desde já também aproveitar. É continuar mesmo sem projeto. Exatamente. Além de continuar sem projeto, dizer que já no próximo dia 19 de julho, às 18 horas, neste caso. Isso é bom petisco. Às 18 horas vamos ter a Teresa Cruz aqui do MARE em Sines, da Universidade de Évora, a nos falar sobre percebes, com esta talk à descoberta de percebes. E mais uma vez, o objetivo é trazer aqui aquilo que é o conhecimento científico para a população em geral, para o público em geral, e percebermos como é que se consegue compatibilizar também aquilo que é a atividade económica com a necessidade da sustentabilidade dos oceanos e das espécies. Agradecer também, e especialmente aqui ao Ângelo, que está-nos a falar lá de Espanha, que ele está também com um projeto connosco. Agradecemos também a sua presença aqui. Ele não percebe muito bem português, mas vai entendendo. E a todos os que estiveram aqui, sabendo que vamos então na próxima terça nos encontrar. À Filipe agradecer mais uma vez e a todos, e encontrar-nos por aqui. Obrigado a todos e continuamos. Joel, Filipe, depois has de passar o meu contacto. Sim. Sim. Eu até posso deixar, sejam todos à Vamos vontade. trocar o contacto, falar mais um bocadinho, se pudesse. Claro que sim, terei todo o gosto. Eu é que agradeço também este tempo de partilha, porque para mim também a ciência só é finalizada quando é comunicada para todos, e para todos tem que ser mesmo todos. Portanto, nós é que temos que usar as ferramentas para chegar a todos os públicos. Portanto, mais uma vez eu agradeço a oportunidade também de ter estado aqui com. Será um prazer continuar as conversas paralelas a este evento. E mais uma vez parabéns também à vossa iniciativa da Alentejo Azul. Certamente irei acompanhar mais talks no futuro. Obrigada. Okay. Muito obrigado e boa tarde a todos. Boa tarde.